Nossos ouvidos só podem ouvir sons que se enquadram em determinadas frequências. Qualquer coisa abaixo de 20 Hz é infrassônica e qualquer coisa acima de 20 kHz é ultrassônica. Mas, mesmo dentro dessa faixa, ainda há alguns sons que não podemos ouvir. É como se o universo estivesse nos pregando uma peça. Felizmente, muitos desses sons são irritantes e, de qualquer forma, não gostaríamos de ouvi-los o tempo todo. Vamos começar com os sons que as plantas fazem. Aparentemente, as plantas também podem falar. Bem, não da mesma forma que nós. Elas emitem sons de alta frequência, tão altos quanto as nossas conversas. E se a sua planta estiver com sede e estiver tentando informá-lo sobre isso? Infelizmente, esses sons são altos demais para serem percebidos por nossos ouvidos, mas insetos, outros mamíferos e até mesmo outras plantas podem ser capazes de ouvi-los. Pesquisas revelaram que plantas como os tomates, estressadas pela desidratação, podem fazer isso. O som é muito alto para que possamos ouvir, mas se assemelha a um estalo, um crepitar ou um estouro, como o barulho que o plástico bolha faz. Ei, humano, meu amigo quer água, por favor! De acordo com Lilac Haddani, bióloga evolucionária, mesmo em um campo silencioso, há sons que não ouvimos e esses sons carregam informações. Em outras palavras, há todo um mundo acústico lá fora. Em um estudo recente, pesquisadores descobriram que as plantas estressadas que estão desidratadas ou que tiveram seus caules cortados emitem mais sons do que suas contrapartes saudáveis. Esses sons podem ser detectados por um algoritmo de aprendizado de máquina que consegue diferenciar entre plantas felizes, sedentas e cortadas. E veja só, as plantas com estresse hídrico começam a emitir ruídos antes mesmo de estarem visivelmente desidratadas. Mas por que as plantas emitem sons, você pergunta? Bem, ainda não está claro se elas estão tentando se comunicar conosco ou com outros organismos. Entretanto, é possível que outros animais ou insetos tenham evoluído para ouvir e responder a esses sons. Também é possível que outras plantas estejam ouvindo a conversa. Uma coisa é certa, por enquanto, você não sabe o que seu cacto está tentando lhe dizer. Acontece que sons que você não pode ouvir podem prejudicar seus ouvidos. Turbinas eólicas, estádios barulhentos e motores a jato produzem ondas sonoras muito baixas para serem captadas pelo ouvido humano, mas isso não significa que não afetem seu ouvido interno. De acordo com um estudo recente, ouvir apenas 90 segundos desses sons de baixa frequência pode alterar a forma como seu ouvido interno funciona por alguns minutos, mesmo depois que o ruído cessa. Os pesquisadores costumavam pensar que os sons de baixa frequência eram inofensivos, mas um novo estudo prova que eles estavam errados. Ele mostra que esses sons podem realmente ter um impacto sobre seus ouvidos. Você já notou como seus ouvidos zumbem por horas depois de um show? Bem, ouvir ruídos altos por um longo período de tempo pode prejudicar sua audição. Os pesquisadores já sabem disso há algum tempo. Quando se trata de sons de baixa frequência, acima de 20 Hz e abaixo de 250 Hz, eles são inaudíveis ou quase inaudíveis. As pessoas podem nem mesmo saber quando estão sendo expostas a eles. Para realizar o estudo, 21 voluntários com audição normal foram solicitados a ouvir um som de 30 Hz por 90 segundos em uma cabine à prova de som. Esse ruído baixo e vibratório é semelhante ao que você ouviria se abrisse as janelas do carro ao dirigir rapidamente em uma rodovia. Após o término do ruído, os pesquisadores registraram a atividade natural do ouvido usando sondas. Eles mostraram que os ouvidos dos participantes estavam temporariamente mais propensos a sofrer danos após serem expostos a sons de baixa frequência. O processo não é doloroso, portanto, talvez você nem perceba que está sendo ferido. Você já se perguntou como o sol é barulhento? Bem, imagine se todas as sirenes de polícia da Terra fossem ligadas e depois multiplique o barulho por 10.000. Essa é a intensidade do som do Sol. Apesar de estarmos a 92 milhões de quilômetros de distância do Sol, ainda ouviríamos um rugido monótono de cerca de 100 decibéis, o mesmo volume de um show de rock. Já imaginou ter que gritar só para conversar com alguém que está do seu lado? Ainda bem que não temos que lidar com esse ruído constante, pois os pesquisadores acham que nunca conseguiríamos desenvolver a fala se estivéssemos cercados por esse tipo de som o tempo todo. O som super alto só existiria durante o dia, então poderíamos desfrutar de um pouco de paz e tranquilidade à noite. Eu quero dizer, é claro, não podemos ouvir o sol porque, você sabe, não há no espaço para o som viajar. E quanto a luzes e alarmes detectores de movimento? Bem, prepare-se para um pouco de conhecimento ultrassônico. A maioria desses sistemas de segurança usa ondas sonoras que são muito agudas para serem percebidas por nossos ouvidos humanos. Estamos falando de 30 kHz a 50 kHz. Portanto, se você não for um morcego, não ouvirá nada. Mas aqui está a parte realmente interessante.
As ondas sonoras ultrassônicas não conseguem atravessar objetos sólidos, o que as torna perfeitas para detectar movimentos em uma área específica. Seja um monstro ou um intruso, esses sistemas de segurança têm tudo o que você precisa. Há 2 tipos de sistemas de segurança ultrassônicos no mercado. O primeiro escuta os sons ultrassônicos no ambiente, enquanto o outro envia ondas ultrassônicas e aguarda a resposta. Quando o sistema detecta qualquer alteração nos sons ultrassônicos que circulam pela área, o dispositivo sabe que é hora de ser ativado e mantê-lo seguro. Você consegue ouvir um buraco negro? A NASA diz que é uma mistura de assustador e etéreo. Eles lançaram um clipe de áudio chamado Black Hole Remix, de um aglomerado de galáxias conhecido como Perseus, localizado a 240 milhões de anos-luz da Terra. Existe som no espaço desde que haja um meio para as ondas sonoras viajarem, como o gás. Então, como eles gravaram isso? Bem, o clipe não é uma gravação de som real de um buraco negro, mas sim uma versão remixada de ondas sonoras que foram detectadas em 2003. Naquela época, pesquisadores do Chandra X-Ray Observatory da NASA descobriram que as ondas de pressão emitidas pelo buraco negro causavam ondulações no gás quente do aglomerado que podiam ser traduzidas em uma nota. Como a frequência da nota era muito baixa para ser ouvida, os astrônomos do Chandra tiveram que remixar e aumentar a frequência em 57 e 58 oitavas. Isso resultou em um gemido sinistro e gutural, que é o som que você pode ouvir hoje. Embora o som não seja o que os humanos ouviriam na presença de um buraco negro, ele ainda nos dá uma ideia de como seria. Os vulcões são extremamente barulhentos quando entram em erupção, mas eles também têm um som secreto. É o infrassom, o que significa que é muito baixo para nós humanos ouvirmos. É como o equivalente sonoro de um apito de cachorro, mas para vulcões. Ainda assim, o fato de não podermos ouvi-lo não significa que não seja perigoso. O infrassom pode viajar por quilômetros e pode ter um impacto forte mesmo quando não é audível. Os cientistas até montaram estações para detectar o infrassom de vulcões distantes. Eles usam essas informações para descobrir que tipo de erupção está ocorrendo e o que está acontecendo dentro do vulcão. Aqui está a parte louca: os vulcões emitem sons infrassônicos o tempo todo, não apenas quando entram em erupção. É como se eles estivessem sempre cantarolando uma música. E os cientistas usam esse zumbido para monitorar os níveis de lava do vulcão. Quem diria que os vulcões eram criaturas tão musicais? A seguir, temos a ecolocalização dos morcegos. Muitas vezes nos dizem que os morcegos não enxergam, mas isso é um mito. Na verdade, eles podem ver, mas nem sempre dependem dos olhos para navegar pelo mundo. Em vez disso, eles usam o som, mais especificamente, ondas sonoras ultrassônicas. Os morcegos liberam essas ondas sonoras de sua boca ou narinas. As ondas ricocheteiam em tudo que está em seu caminho e voltam para eles como ecos. Isso permite que eles vejam obstáculos e até encontrem lanches deliciosos. Esses sons podem ser muito altos. Estamos falando de decibéis mais altos do que o nível de um detector de fumaça. Portanto, da próxima vez que você ouvir um morcego fazendo barulho, lembre-se de que essas criaturas não estão tentando ser irritantes. Elas estão apenas usando seus superpoderes para se locomover.